No princípio, havia o caos. o caos. O caos. O caos. Este vídeo vai ser inspirado numa aula do professor Jan Riemann da Universidade de Penn State, nos Estados Unidos. Aqui no Top Models a gente já falou de padrões, listras e pintas, e o vídeo de hoje vai ser meio que uma continuação disso. Só que em vez de se perguntar por que existem padrões, de onde que eles vêm, a pergunta vai ser um pouco diferente. Vai ser, como é que a gente enxerga padrões? Porque, veja bem, se você nunca se importou com arquitetura e um dia você vê um prédio do Oscar Niemeyer, você pode olhar e falar, o que é isso? Isso não é um museu, isso é um olho esquisito. Você vai olhar o prédio do Congresso e vai falar, meu, tem uma concha pra cima e uma concha pra baixo, e dois negócios no meio, mas não exatamente no meio. Isso não é arquitetura. Mesma coisa para quem olha, sei lá, um quadro do Monet pela primeira vez. O que é isso? Um desenho que não tem contorno, nem usa linha preta, é só borrão, mas de longe você meio que vê alguma coisa? Para quem não tem um olho treinado, de repente algo que tem um padrão acaba não tendo. Padrões só existem para quem consegue vê-los, para quem consegue enxergá-los. Por isso que, se eu mostro para você um quadro do Monet, ou de algum impressionista, e você estuda arte, você vai falar, esse é um impressionista, eles usam borrões para... etc. Porque você está acostumado. Da mesma forma, se eu mostro isso aqui e você sabe falar português, você vai falar, tem uma palavra aqui. Se você sabe ler, ainda que não saiba português, você vai ver que tem alguma coisa escrita. Muito embora eu só tenha desenhado uns rabisquinhos, uns desenhos. Bom, é disso que a gente vai falar hoje. De como a gente vê os padrões no mundo. Vamos voltar um pouco. Na introdução eu falei que todo mundo, no começo de tudo, via o mundo como caos. Só que o caos era mais ou menos assim. Entendeu? Essa não é a noção de caos de hoje que tem na ciência e eu não vou falar dela no momento, mas quando se falava em caos na antiguidade, era isso que se entendia. Bagunça. É o mar, é o, o céu, é o nada, não sei, mas era uma bagunça sem ordem nenhuma. E essa por muito tempo era a visão de muitas civilizações na Terra, até que várias convergiram por uma visão um pouco diferente, uma visão um pouco mais geométrica. E era assim, uma visão completamente geométrica, que muitas civilizações, pensando por exemplo os gregos, passaram a ver o mundo. Essa ideia de que de repente o mundo pode ser estudado, que existem formas subjacentes a muito do que se tem no mundo. Um favo de mel tem formato de um hexágono, um Toblerone tem o formato de um triângulo, sei lá. Mas existem formas geométricas no mundo. Só que isso, mais adiante, quando foi lá chegando no século XVI, XVII, XVIII, ganhou uma repaginação na forma do que se chama hoje de cálculo. Cálculo diferencial é a ideia de que você pode olhar para uma curva, uma coisa que pareça assim super complexa, sei lá, a trajetória de um planeta no espaço sideral, mas que se você olhar de perto é só um monte de reta coladinha uma na outra. Essa é a ideia básica do cálculo. E aos poucos isso foi moldando a visão da ciência no mundo, bom, da Europa e saindo para o mundo principalmente, isso foi moldando a ciência, moldando a nossa visão. Mudando essa ideia de que o mundo de repente era previsível. O mundo de repente era só um monte de trajetórias e se você soubesse todas as trajetórias, você poderia calcular cada uma, fazer ali um montinho de reta que junto tal e pronto. O mundo de repente parecia previsível. Mas se você dá um passo para trás, pensa um pouco. Qual é a forma geométrica de uma árvore? Qual é a forma geométrica de um rio? Qual é a forma geométrica da tua cara? Não tem uma forma geométrica assim específica. Ainda que você tente juntar um monte de triângulozinho, um monte de linha reta, não tem uma forma geométrica para isso. De repente, sei lá, será que tem um sólido geométrico platônico que está faltando? O que estava faltando na geometria e no cálculo para entender o mundo? Bom, deixa eu mostrar um tipo de forma geométrica diferente. Imagina que você tem uma linha reta. Essa linha reta, eu vou pegar o ponto médio dela e desenhar um triângulo. E daí, nessas 4 linhas retas, no ponto médio de cada uma,
eu vou desenhar um triângulo. E de novo, no ponto médio de cada uma dessas linhas retas, eu desenho um outro triângulo. E assim vai até que a minha caneta não aguenta mais e minha coordenação motora já também não faz sentido nenhum. Bom, essa figura também é um tipo de forma geométrica, ela tem uma regularidade, só que em vez de ser algo quadradinho, bonitinho, aqui a periodicidade dela é meio que para dentro de si mesma. Diferente dos mosaicos que a gente falou no outro vídeo, coisas que se repetem para um lado, para o outro, nesse aqui a figura é uma parte dela mesma. Cada linha vai ter esse triângulo no meio e cada linha do triângulo vai ter um triângulo no meio. Esse tipo de figura que eu mostrei aqui chama fractal. Fractais são essas coisas, têm essa propriedade de autossimilaridade. E é um tipo de forma geométrica que foi descoberta aí entre o século XIX e XX, que daí levantou essa suspeita. Será que então essa era a forma geométrica que estava faltando pra gente descrever o mundo? E bom, ela ainda não dá conta, na verdade, do recado. Porque se você pensar de novo, pensa numa forma geométrica, sei lá, uma linha que se bifurca, como que você vai disso pra isso, seu pulmão? Porque seu pulmão também vai bifurcando e bifurcando, só que, isso aqui não é o que eu desenhei. Como que você faz a ponte de uma pra outra? O que tá faltando? Pensa um pouco você, como é que você faz essas formas geométricas da tua cara, do rio, de uma árvore? Como é que você faz essas formas? Bom, deixa eu voltar pra linha aqui. Pega uma linha, desenha um triângulo nela, mas faz um triângulo meio torto. Faz um triângulo em algum lugar, ainda obedecendo a linha reta vira uma linha com um triângulo no meio, mas dessa vez põe esse triângulos em algum outro lugar, um lugar assim mais indefinido. E assim vai, em etapa em etapa. A figura que você produz no final não vai ser um floquinho de neve assim regular, vai ser uma coisa mais ou menos mais quebrada, assim, mais perdida, um pouco mais aleatória. E essa, de alguma maneira, acabou sendo a solução que a ciência encontrou ou descobriu. Um jeito de produzir formas que existem na natureza sem encontrar, assim, uma nova fórmula. Esse tipo de forma, essa curva, assim, fractal, ela foi usada pela primeira vez num longa-metragem no ano de 1982. Acho que foi no Star Trek 2, A Ira de Krath, se eu me lembro bem. Se não é Krath, é a ira de algum personagem lá. Enfim, nesse filme, em vez de fazer uma linha fractal, sei lá, uma montanha, eles fazem uma paisagem inteira, que basicamente consiste em um triângulo que eles quebram em vários triângulos, que eles quebram em vários triângulos, e nessa eles acabam fazendo uma paisagem completamente natural, realista, mas ao mesmo tempo completamente gerada por computador. Essa paisagem, em vez de você ter que salvar lá montanha.jpg, ela consistia em alguns números aleatórios que vinham todos de um número aleatório e pum! Isso gerava a montanha inteira, gerava a paisagem inteira. É quase como se você tivesse mesmo uma fórmula para produzir uma paisagem. Isso pro pessoal do filme foi ótimo, porque daí você não precisava, sei lá, ter um monte de gente trabalhando e desenhando cada pedacinho da montanha, só precisava ter algo que gerasse a montanha inteira. Isso faz sentido que seja assim, porque se você olha, sei lá, a costa do Brasil, de longe ela parece uma barriguinha. Mas se você dá um pouco de zoom, ela tem várias reentrâncias, e dá mais zoom, ela vai ter assim mais reentrância, mais buraquinho. E não vai ser uma coisa regular, vai ser de fato aleatória. Você pode pensar que cada linha se transforma numa linha com uma ponta, um triângulo, como eu desenhei, só que nunca vai ser no mesmo lugar. Então talvez seja esse o segredo, talvez o segredo de produzir as formas que a gente encontra na natureza seja realmente pegar um fractal, colocar um ruídozinho, como eu fiz na curva que eu mostrei para vocês. O que você acha disso? O que você pensa? Será que tem alguma forma que existe na natureza, mas que a gente ainda não consegue dar conta? Será que existe alguma forma na natureza que não é uma forma geométrica? Que não é uma curva assim mais complexa, mas ainda diferenciável? Ou será que tem alguma forma que não é nem isso, e nem um fractal com um pouquinho de ruído? Será que tem alguma coisa que a gente ainda não consegue dar conta? Ou será que toda a nossa matemática já é o suficiente? O que você pensa disso?